Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto dos radicais. Este que é o primeiro culto de muitos cultos que nós estaremos tendo aqui a partir das 17 horas na página dos Radicais da Graça. Quero desejar boas-vindas a todos os radicais que já estão aí conectados via Facebook. Alguns estão conectados via YouTube. Nós somos os radicais e já estamos aqui na casa para juntos fazermos a nossa grande festa. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. O homem tem várias formas, ou seja, Deus tem várias formas de falar com o homem. Porém, o homem só tem uma, pela oração. Então nós agora queremos agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos se você puder e vamos orar. Pai querido, Deus amado, Senhor vivo e verdadeiro, queremos te agradecer. Queremos te bendizer, Deus da glória, a vós outro igual ao Senhor não há. Queremos magnificar o seu santo nome. Queremos bendizer o seu santo nome. Pai, enche este lugar com o seu séquito, da maneira que, de forma que todo este lugar seja coberto da sua presença e tudo que estejamos fazendo neste lugar seja para honrar e glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Agora sim, queridos amados, antes de nós irmos para aquela que é a programação proposta para nós no dia de hoje, gostaria em primeiro lugar de agradecer em primeiro a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele é o Todo-Poderoso e é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite, e estamos juntos neste lugar. Gostaria também de agradecer ao nosso querido e amado apóstolo, ele que tem nos alimentado dia após dia e tem feito com que nós cresçamos em saúde. Quero agradecer a nossa querida, amada mãe, a bispa, também por esta força que ela sempre tem nos dado e por essa alimentação dia após dia. Não quero ser ingrato, quero agradecer nesta noite ao mídia pelo trabalho incansável que tem feito, pelo trabalho árduo que tem feito para que esta realização aconteça. Quero agradecer em particular ao coordenador das atividades do mídia, o mano secretário PCA, como eu gosto de chamar, Rodrigues Tiago, e a todos que têm estado aqui envolvidos para que este momento possa ir ao ar. Aleluia. Agora sim, queridos, antes de nós irmos para a outra programação que nos é proposta para hoje, hoje teremos muita música, teremos muita reflexão, teremos muito momento bom neste lugar para rirmos, para chorarmos e para estarmos conectados na presença de Deus. O mais marcante deste programa é que fazemos tudo o que fazemos na presença de Deus, por Ele e para Ele. Agora vamos entrar para o momento dos dilemas. O momento dos dilemas é o momento em que nós trazemos uma preocupação, é o momento em que nós trazemos um problema, é o momento em que nós trazemos uma experiência que um jovem esteja a passar. E nessa experiência nós gostaríamos que você deixasse o seu comentário ali nos comentários deste vídeo, deste culto, e nós assim saberemos qual é a sua observação, qual é a sua ideia, qual é o seu conselho com relação ao que este radical está a passar. Então presta atenção. Nós temos um radical, não exatamente, mas ok, temos um jovem. Este jovem, ele teve alguns problemas. E por causa dos problemas que ele teve de recorrer a Metramo. Como nós conhecemos, a Metramo é a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. Então, um dos membros da Metramo tratou este jovem. Tendo tratado este jovem, claro, há uma cota por ser paga depois de um tratamento. Então, este jovem tinha uma cota de 6.000 meticais. Ele pagou os primeiros 3.000 meticais logo depois do tratamento e ficou a dever 3.000 meticais. Este jovem saiu. Mas à medida em que ele ia vivendo, que era para voltar a pagar os 3.000 meticais, ele converte-se. Ele aceita Jesus. Ele agora é um crente. E a grande preocupação dele é a dívida que ele tinha de 3.000 meticais está sendo cobrada. O que ele faz? Opção A, paga. Opção B, não paga. Mas a questão é, se não paga, nós precisamos de perceber que é um crime. Se paga,
nós precisamos de perceber que o dinheiro é um dos elementos espirituais. Qual é o seu comentário? Qual é a sua ideia com relação ao que esse jovem, ao que esse radical deve fazer? Por favor, deixe aqui nos nossos comentários qual é a sua opinião com relação a este dilema que este jovem esteja a passar, que nós estaremos muito agradecidos de ler. E na próxima semana nós iremos escolher alguns comentários que acharmos que serão muito helpful, como dizem os ingleses, e traremos aqui para juntos discutirmos algumas questões e trazermos alguma outra questão que seja relevante para ajudar este jovem. Agora, queridos, vamos ouvir um pouco de música. Quero convidar ao Mila agora para juntos irmos à adoração ao Senhor. Nós sabemos que somos criaturas que foram feitas para adorar ao Senhor. Adoração ao Senhor é um privilégio. Adoração ao Senhor é uma condição de privilégio. Por favor, Mila, ajude-nos a adorarmos ao Senhor. Your glory, we thank
de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Libra cara sovia manta labanácia mandolor que é ebra bagarai. Corra manda labrana massunderebrei cabaranária. Ribra gasu debrecanto lor que amendara bancávia. Evra bagaraço debrecanto lor que arebrou sarabanária. Se você pode nesta noite falar em línguas conosco, então vamos juntos falar em línguas. Vamos ajudar o mundo espiritual. Evra bagaraço debrecanto rebanergia. Rebracanda labranama sute brecarabancávia. Ebragaço te brecarabancóvia. Mendolo brosibra carabanésia. Corramanda labranama sute rebanergia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Pai, queremos te exaltar nesta noite. Queremos glorificar o seu santo nome. Queremos te magnificar, pois outro igual ao Senhor não há, Senhor. Outro que era, outro que é e outro que há de vir. Outro que continua sendo mesmo com o tempo. Pai, queremos te bendizer, Jesus, porque nós não encontramos outro igual, nós não achamos outro parecido consigo. Pai, queremos te glorificar, pois o seu amor nos constrange. Queremos te glorificar, pois a sua glória, ela nos salvou. Queremos te glorificar, pois a sua graça, ela é suficiente para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. No final do dia, como sempre, toda honra e toda glória será exaltada ao Senhor e somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Agora vamos juntos partilharmos uma pequena reflexão bíblica. Eu não estarei a ministrar, eu estarei a partilhar consigo algumas ideias bíblicas da própria vida. Algumas ideias que acredito eu que estarão ajudando a você que está nos assistindo neste momento. Se você já está lá online, esteja já aí comentando, se possível, respondendo aquela questão que já demos, ou mesmo mandando algum sinal para alguns jovens que ainda não estão conectados, a juntarem-se a nós, a conectarem-se a nós, porque o culto dos radicais é para todos os radicais. Não somente os radicais aqui da cidade da Beira, aqui da sede, mas os radicais também da cidade de Chimoio, os radicais também da cidade de Tete, os radicais também da cidade de Maputo. Então todos esses estão conosco e devem estar conosco. Por isso que se você estiver aí, você sabe que há alguém que deve estar online, mas não está nos acompanhando, então mande logo um sinal para ele, mande um sinal para ela,
porque precisa de juntar-se aqui conosco e de juntos podermos crescer, juntos podermos aprender a reflexão, a palavra do Senhor. E por favor, subscreva-se no canal. Goste deste vídeo se ele está lhe ajudando, porque quando você se subscreve, quando você gosta do vídeo, então nos ajuda a crescermos, nos ajuda a alcançarmos mais jovens, nos ajuda a mudarmos mais vidas, a impactarmos mais vidas. Aleluia. Se você tiver a sua Bíblia aí por perto, eu já tenho a minha aqui no celular. Abra comigo em Neemias capítulo 1, eu não vou fazer uma leitura longa. Neemias capítulo 1, vamos proceder à leitura dos versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. 4. Quando ouvi essas coisas, quem? Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ouvi essas coisas, a nossa reflexão, ela começa a partir do momento que Neemias ouve o que ele ouve. E hoje nós estaremos aqui partilhando com relação às ideias que tornam as pessoas diferentes. O que faz com que as pessoas sejam diferentes? O que faz com que os jovens alcancem resultados diferentes? Isso é comum. Pessoas que nasceram no mesmo bairro, ou talvez na mesma família, frequentaram as mesmas escolas, frequentaram se calhar as mesmas universidades, mas os dois têm resultados diferentes, os dois chegam em lugares diferentes. O que faz que nós sejamos diferentes em termos daquilo que nós conseguimos alcançar na vida? O que faz que eu se calhar esteja aqui numa igreja hoje e um outro radical da mesma idade que minha, se calhar do mesmo bairro que meu, ou talvez da mesma família que minha, esteja num outro lugar diferente, se calhar numa baraca ou em algum outro lugar não condigno. E a resposta para essa questão são as atitudes. As atitudes que nós tomamos quando estamos em alguma situação, em alguma circunstância, em alguma oportunidade da vida, elas determinam onde que nós iremos chegar. Existem jovens que hoje as suas vidas não são desejáveis porque elas tomaram atitudes geradas dentro de uma oportunidade. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu o que ele ouviu, ele chorou. Número 1, ele lamentou-se. Número 2, mas ele não terminou ali. Ele então levantou-se, ajoelhou-se e orou. Por quê? Porque ele sabia que o seu choro não iria mudar as coisas. Ele sabia que o seu lamento não iria mudar as coisas. Ele sabia que a única coisa naquele momento que poderia mudar o destino de Judá, a única coisa que poderia mudar o destino de Jerusalém, era a oração que ele faria exatamente naquele momento. Neemias tomou uma atitude certa naquele momento. E a questão que eu trago hoje é: o que você tem feito? Se eu tivesse que propor um tema para esta reflexão, seria: o que fazes depois? O que você faz depois de ouvir alguma coisa? O que você faz depois de escutar uma informação? O que você faz depois de ouvir que alguma coisa não está de acordo com o que você gostaria com que fosse ou estivesse? O que você faz depois? O que você faz depois de ouvir uma informação que não é boa? O que você faz depois de ouvir que alguma coisa não está de acordo com as suas expectativas? O que você está fazendo agora, depois de ouvir que o mundo está sendo assolado pela Covid-19? Eu venho nesta noite lhe encorajar
a tomar atitudes certas, porque as atitudes que você toma agora irão determinar o seu futuro amanhã. As atitudes que você toma agora, que são baseadas nas decisões que você faz, elas irão determinar o seu futuro. Irão determinar se o seu futuro será brilhante e também irão determinar se o seu futuro será aquilo que você nunca planeou e nunca sonhou. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que não é o ouvir a palavra que vai mudar as nossas histórias, mas é a atitude que nós tomamos depois de ouvirmos a palavra que nós ouvimos. Assim, agora, depois de você ouvir esta reflexão, o que você irá fazer? Depois de você ouvir esta reflexão que se calhar mexeu consigo ou não, o que você irá fazer? Mas lembre-se, aquilo que você irá fazer irá determinar o seu futuro. As decisões que você toma hoje irão determinar o seu futuro amanhã. Por isso, tome atitudes certas, porque o seu futuro depende dessas atitudes. Vamos orar mais um pouco. Eu quero agora que você ore em reflexão. Ore pedindo a Deus para que Ele ajude-o a tomar decisões, atitudes certas. Ore para que Ele inspire você à medida em que você estará fazendo alguma coisa depois de ter ouvido ou visto alguma coisa. Existem jovens que suicidaram-se porque ouviram que a sua namorada ou o seu namorado havia lhes traído. Existem jovens que resolveram experimentar a droga no primeiro dia porque ouviram que alguma coisa não aconteceu de acordo com o que eles queriam. Existem jovens que foram capazes de tirar a vida das outras pessoas porque ouviram que estas pessoas teriam feito algo que ofendeu as suas próprias vidas. Mas uma coisa importante que nós sempre precisamos de saber é que todos esses jovens mancharam o seu futuro por causa desta atitude. Todos esses jovens quebraram o seu futuro por causa da escolha que fizeram perante uma situação que lhes adveio em vida. A vida é feita de oportunidades, como muitas das vezes tem se dito, mas nem todas as oportunidades são oportunidades que eu e você podemos experimentar. Nem todas as oportunidades são oportunidades que eu e você podemos nos associar. Algumas oportunidades, elas só querem nos desviar do destino que Deus traçou para cada um de nós. Que Deus ricamente possa nos abençoar. Que Deus fale conosco ainda mais e que Deus continue conosco hoje e sempre. Vamos orar enquanto você está aí nessa reflexão. Pai amado, oh Harabassovia, dê uma adoração aí. Rabassorebagai, esta mesmo. Maragassutebregarabanácia. Espírito de Deus, queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer por este momento. Queremos te agradecer, pois nós sabemos que essa palavra, ela penetrou no coração do amado e da amada que está escutando, que está ouvindo agora. E o que nós pedimos, Deus amado, é que esta palavra possa gerir mudanças, é que essa palavra possa gerar resultados, é que essa palavra possa levantar o caído, essa palavra possa curar o enfermo, essa palavra possa ajudar o necessitado. Pai, nós queremos pedir para que com esta palavra, Deus da glória, o seu mover no interior deste amado que está ouvindo, deste amado que está nos assistindo, possa acontecer. Que o Senhor possa fazer descer mais planos, que o Senhor possa fazer descer, Deus da glória, mais projetos, que o Senhor possa ajudar este jovem que agora está angustiado, que o Senhor possa levantar este jovem que queria tomar uma decisão, se calhar de tirar a sua vida, que o Senhor possa levantar este jovem que estava sem rumo, sem chão, este jovem que não sabia mais o que fazer. Pai, ajude-o em nome de Jesus. Ei, Carabassovia, Maragácia, Mantorebanaria, Rebragasso, Teprecarabanácia,
Ebragaço remanda largue amanto rebané. Te glorificamos, Jesus. Lord, I surrender ajude neste momento, levante nesta hora, em nome de Jesus. I give to you, withholding nothing. Caraçoe bagaraia, braço te precarabanese. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você neste momento, bem baixinho, com os seus olhos fechados, se puder, diga: ajude-me, Deus. Eu estou falando daquele que encontra-se nesse momento precisando de uma força divina. Diga: ajude-me, Deus, porque Ele pode te ajudar. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito de vida. E no final do dia, como sempre, toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder será exaltado ao Senhor e somente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Fiquem agora com uma adoração e nós voltaremos para as considerações finais e para terminarmos a nossa programação. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Rei da Glória. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Certa vez, algumas pessoas, elas iam a um sábio para ter, obviamente, alguma palavra de sabedoria, um conselho sábio com relação às situações que elas estavam a passar. E num desses dias, elas foram lá ao sábio e o velho sábio contou uma piada. E todos eles riram-se claramente. Quando alguém conta uma piada, todos riem-se. Da mesma forma que nós também rimos quando contam alguma piada. E depois de algum tempinho, o velho sábio contou a mesma piada. E algumas pessoas como eu que gostam de rir, riram-se de novo. E é estranho rir-se de uma piada, já foi contada, mas nós rimos. E o velho sábio contou a mesma história pela terceira vez. E talvez houve um maluco como eu que riu-se novamente. E ele contou a quarta vez, mas na quarta vez ninguém riu-se. Pelo contrário, eles ficaram chateados. E perguntaram a ele o que estava a acontecer. Porque ele estava a contar a mesma piada e já não fazia graça. E o velho sábio olhou para eles
e disse para eles: vocês acham que contar os mesmos problemas para ter os mesmos conselhos tem graça? Essa história é simplesmente para nos dizer que não é o conselho que vai mudar a tua história, é a ação, a atitude que você toma depois de ouvir aquele conselho. Não é simplesmente esta palavra que você ouviu que vai mudar a sua história, é a ação que você irá tomar depois de você ouvir esta palavra. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Este é o culto dos radicais, culto que está sendo transmitido a partir da Igreja Missão Palavra de Vida Beira, aqui na sede. Mas este culto está disponível para todos e obviamente os radicais de Chimoio, de Tete e de Maputo estão também conectados a nós. Por favor, responda aquela pergunta logo lá no princípio, que nós ficaremos satisfeitos em ver os comentários. E próxima semana aqui em direto estaremos a ler alguns comentários e fazer algumas observações. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, tem um sininho vermelho, procura lá o sininho, clica ali no sininho ou seja, clica no subscribe, que é subscrever, depois clica no sininho, que é para receber as notificações, e partilhe com alguém, porque esta pessoa com quem você estará a partilhar pode estar a precisar deste vídeo que nós, deste culto que nós acabamos aqui de ter. Quero mais uma vez ser grato a cada membro do mídia que esteve envolvido aqui neste culto. Muito, mas muito obrigado mesmo. A nossa programação termina por aqui. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Por favor, quero pedir ao DJ para preparar aquele beat Lázaro Mucacho na área. E eu em particular gosto muito desta música. Então mais uma vez vamos dançar um bocadinho, porque nós somos radicais. Eu sou o Brito Guruquara, o seu jovem pastor. Ousa. Wariwe ndatenda baba, wariwe ndatenda ishe, wariwe ndatenda baba, wariwe ndatenda ishe. Suwane mazuwa muno ni chigeta baba, nemburi yangu muno wa chigeta ishe, nemburi yangu muno wa chigeta baba. Ndotenda baba, ndotenda ishe, ndotenda baba, ndotenda ishe, ndotenda baba, ndotenda ishe. Mana wangu muno chengeta baba, imba yangu muno chengeta ishe, amazangu muno chengeta baba, yawe kuchikora muno chengeta ishe. Suwane mazuwa muno ni chengeta baba, nemburi yangu muno wa chengeta ishe.